Oi, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Eu estou vendo aqui que nós estamos com 5 pessoas na sala. A Sônia, o Rones. Puta, e aí, essas 5 pessoas, incluindo a Ana e o Dudu, participantes mesmo, o Rones e a Sônia. É isso mesmo? A Ana não, a Ana Paula também. A Ana Paula também. Desculpe, Ana. E a Ana, Sônia, Rones, Ana. É que eu confundi a Ana Paula com a Ana, que é uma das, que é a coordenadora aqui do nosso curso. Oi, Ana, tudo bem? Oi. Pois é, nós estamos em 5 pessoas. Né, não, na verdade, eu, professor e mais 3 pessoas. Mas vamos iniciar. Vamos iniciar as nossas atividades. Sônia, Rones, Ana Paula, tá? E hoje nós vamos falar sobre otimismo, né? Vamos ser. Se foi mandado e-mail em relação a que, Ana? Não entendi. Do nosso encontro de hoje? Oi, oi, professor, boa tarde. Oi, Ana. Não, eu só estou avisando que foi mandado e-mail. Sempre a gente manda e-mail antes, lembrando. Provavelmente vão chegar mais tarde, né? Deve Ah, ter tá. acontecido algum Ah, tá. O imprevisto. Everson. Apareceu o Everson aqui Isso, já agora. estão chegando, é. Tá. Não, Pode tudo ficar bem. tranquilo, pode ficar Tá, tranquilo que foi mandado e-mail, está tá. lembrando, tá? Não, e também porque já é de praxe, né? Todas as quintas-feiras, né? De acordo com Isso, o cronograma, a gente se encontra. Mas, isso. enfim, né? Só chamei a atenção em relação ao número de participantes, mas sei que existem motivos, né, para isso, ainda mais nesse momento aí que a gente está vivendo, né? Assim, um pouco do meu lamento, se é que posso usar essa expressão, é no sentido de que a gente tem uma aula muito interessante hoje, ao meu ver, né? Uma aula importante para que a gente possa pensar, praticar e exercitar, levando em conta o momento que nós estamos vivendo, e é a respeito de otimismo, né? Uma, uma palavra que a gente sempre, que usa comumente, né? Eu preciso ser mais otimista, fulano é muito pessimista, isso mesmo, Ana. Vamos ser otimistas. E a ideia, né, o otimismo é um componente importante do capital psicológico. Lembrem que no encontro passado nós falamos sobre autoeficácia, é um componente do capital psicológico, né? Nesse encontro nós vamos falar sobre otimismo, é o segundo componente. E na sequência nós vamos falar de um outro componente do capital chamado resiliência e depois nós vamos falar a respeito de esperança. São os 4 componentes básicos, fundamentais do capital psicológico, né? E eles se compõem sinergicamente numa relação de mútua influência, onde um reforça o outro e vice-versa, né? Isso significa que sempre que a gente aprende e exercita e desenvolve os componentes do capital psicológico em nós mesmos, né? A nossa saúde mental melhora, né? Nós ficamos mais fortalecidos e mais imunes, né? A, a coisas ruins, que pode ser o vírus e que pode ser coisas de natureza psicológica também. A,
falas ruins de outras pessoas, influências ruins de outras pessoas, de todo tipo, que possam, de alguma forma, se conectar a gente nos estressar e não nos deixar bem. Então, essa é a ideia do otimismo, né? Mas o otimismo ele vem sendo tratado ao longo do tempo de um modo muito vulgar, vulgar que eu digo de senso comum, né? Às vezes a gente fala a respeito dessa palavra sem refletir melhor a outros espaços de vida. Só para assim ilustrar, nós temos uma colega que é a Josiele Maria de Souza, não sei se todos aqui conhecem. A Josiele, ela participou de um dos programas de desenvolvimento das qualidades psicológicas positivas de uma das versões, que era uma versão presencial, e entrou em contato com essas ideias, se interessou pelo assunto, se interessou a partir daí em fazer um mestrado ligado ao Laboratório de Psicologia Positiva, o LAPOT, no programa de pós-graduação em Psicologia, enfim, aí foi selecionada, entrou hoje a Josiele, ela é orientada por mim, e ela está estudando o otimismo no trabalho de servidores públicos federais na UFSC. Está fazendo um trabalho a esse respeito. Né? Está fazendo uma pesquisa, um estudo. E, recentemente, nós publicamos um artigo que foi coordenado essa produção pela Josiane, ela faz um levantamento no que nós chamamos de uma revisão integrativa na literatura nacional e internacional a respeito de estudos sobre o otimismo no trabalho. Eu vou ver como que eu posso fazer até para colocar esse trabalho que está me ocorrendo agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Eu vou ali pegar o trabalho. Eu acho que eu sei como é que eu posso fazer. Peraí. Eu vou fazer o seguinte, Ana. Vou contar com a nossa colaboração, tá? Eu vou postar agora esse artigo no teu endereço do WhatsApp. Acho interessante, porque fala de otimismo, é uma colega nossa, é uma produção interessante, acho que complementa a nossa aula. É uma colega nossa, né, a Josiele, eu também sou autor no artigo, e mais a professora Suzana Tolfo. E aí, legal para o conhecimento de todos. Aqui, ó. Muito bem. Oi, Daniele, seja bem-vinda. Isso, Ana, já postei ali, tá? Já postei, já coloquei ali no teu WhatsApp. Assim que for possível, mais um complemento para essa nossa aula de hoje, tá certo? Então, eu vou, eu vou iniciar agora a apresentação do otimismo, né? Hoje nós vamos ver, nós vamos ter slides, né? Como sempre, eu apresento alguns slides para dar uma ideia geral a respeito do assunto. Nós vamos ter alguns pequenos filmes, alguns trechos de filmes para ilustrar, e se tivermos tempo, iremos fazer um pequeno exercício. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá? Como sempre, todos os slides, os filmes, né? Já a recomendação dos exercícios
para a parte assincrônica do nosso encontro, né? Que vocês sempre fazem exercícios quando a gente fica, né, nesse espaço de semana sem ter o nosso encontro, já está tudo lá no Moodle, né? Tudo lá disponibilizado para vocês. Muito bem, eu vou baixar agora, vou carregar uma apresentação. Então, está carregando. Oi, Daniele, a respeito dessa tua solicitação, pode combinar, veja aí com a Ana o que poderá ser razoável é, nesse sentido e da minha parte é possível, sim, flexibilizar o, o prazo. Agora, de qualquer forma, é importante que vocês se atentem para o seguinte, tá? Quando eu estou pedindo os exercícios, não é assim, simplesmente no sentido de uma coisa burocrática, uma cobrança que vocês têm que fazer tarefa e tal, tal. Não, é que os exercícios e esse momento assincrônico, ele tem um motivo importante de conexão com esse momento no qual a gente se encontra, de reforçamento e de amplitude para o desenvolvimento de vocês, tá? Então, quanto mais... que ótimo, Daniela, eu sei, eu sinto isso da sua parte, tá? E o quanto mais vocês puderem, assim, tá, cumprindo esse ciclo, mais vocês estarão agregando, certo? Por isso que é importante, na medida do possível, que vocês possam fazer isso, tá? Muito bem. Então, assim, ó, o primeiro ponto é, ó, ser otimista, tá? É, assim, desenvolver a capacidade de enxergar positivamente situações, né? Situações presentes e situações futuras. Mesmo quando as situações possam ser, a princípio, aversivas, né? Por exemplo, pô, deu uma batida de carro, né? Chegar ao lado ótimo, o que é que você... Pô, não me machuquei. Pô, não machuquei, né? Pensar no seguinte, pô, o meu carro ele tem todo um sistema de segurança que preservou, sabe? Né? E não focar ali naquela diversidade. Pô, e agora vou ficar aqui um tempão, estragou meu carro. É nesse sentido. Então, é enxergar o lado ótimo da situação, fazer esse esforço, esse exercício. Né? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Bom, primeira coisa, é possível a gente fazer isso. Tá? É possível nós direcionarmos os nossos pensamentos, os nossos entendimentos e as nossas crenças, né? A respeito de todas as situações que a gente vivencia. É possível. E, como sempre, é um exercício, né? Prática, esforço. Isso mesmo. Né? É o que a Daniela acabou de escrever aqui, né? Diante da pandemia Covid-19, né? Que tem todo um potencial aversivo, né? Que nos impõe medo e incerteza. Né? É, é, o que é que vai prevalecer em termos de escolha? O que é que vai prevalecer em termos de escolha da nossa parte? É ficar retido nisso, como se nada mais existisse além disso, né? Ou enxergar as oportunidades, né? E ser grato e exercitar também a gratidão em relação a muitas das coisas que a gente dispõe nesse momento e que nos geram conforto, né? Conforto material, conforto psicológico, conforto espiritual e assim por diante.
Eu poderia dizer que esse nosso momento de, de capacitação, tá? É um momento revestido de conforto psicológico, né? Por quê? Porque, poxa, a gente está falando sobre várias coisas que são importantes nesse momento, que podem nos auxiliar, né? Que nos ajudam a rever perspectivas, olhares, né? Buscam nos auxiliar a mudar olhares, né? De modo que possamos ter olhares melhores sobre a vida, sobre o trabalho, né? E sobre todas as nossas circunstâncias de vida. Então, é disso que trata o otimismo, né? Estar otimista implica nessa condição. A boa notícia, né, é que, como tudo o que a gente falou antes, que a gente vem falando ao longo do curso, né? No encontro passado eu falei a respeito de autoeficácia, o otimismo também pode ser aprendido, ele pode ser exercitado, pode ser desenvolvido, né? O que é que isso significa? Que o otimismo não é algo que a gente herdou, otimismo ou pessimismo, e, portanto, sempre seremos uma coisa ou outra. Não. É uma questão de mudar as nossas lentes, os nossos óculos, os nossos olhares a partir das nossas crenças, dos nossos conceitos. Nós somos capazes de fazer isso. Nós somos capazes de olhar a vida, as circunstâncias da vida, os nossos trabalhos, de um modo melhor, né? De um modo diferente, né? Agradecendo, né? Enxergando o que nós temos, não só o que nós não temos, né? Vendo oportunidades, né? Pensando, pô, o que é que eu posso aprender com isso? Não só aqui exclusivamente para o meu trabalho, mas para a minha vida, e assim por diante. É uma questão de perspectiva, né? Uma... Eu vi uma figurinha muito interessante esses dias aí na internet, que tem duas pessoas, né? Então, um está de um lado, outro está do outro. E no meio está um número. E o número é 9 ou 6, dependendo de quem vê, né? Então, imaginem essa cena. Tem uma pessoa de um lado e tem outra de outro, né? Uma, uma que está no lado direito, por exemplo, enxerga o número 6. A que está no meu lado esquerdo enxerga o número 9. Por quê? Porque elas estão em posições diferentes e têm diferentes perspectivas. Só para mim, que vocês possam me orientar. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me ouvindo? É porque eu recebi uma informação aqui que houve uma perda de conexão da minha parte. Sim, está todo mundo me ouvindo, né? Ah, muito bem, seu mudo, me enganou, hein? Dizendo que houve uma perda de conexão. Então tá, continuando. Tudo bem, ótimo. Ah, uma hora ficou sem som, mas voltou logo, foi? Tá. É importante que vocês me avisem, tá? Vocês vão me avisando. Qualquer coisa, eu estou sempre olhando aqui o nosso bate-papo, tá? Estou sempre atento nas coisas que aparecem aqui. Bom, uma pergunta básica. Por que é importante cultivar e desenvolver o otimismo, né? Seja nesse atual momento de pandemia Covid-19, né? Que fique bem claro que não há... E nesse momento é importante que sejamos otimistas. Porque, poxa, nesse momento crítico e de tensão, nós ampliarmos o pessimismo, sermos tomados por um pessimismo exacerbado e muitas vezes irrealista e trágico,
né? Será ruim, muito ruim para todos nós. Por quê? Porque pô, isso vai abalar a nossa saúde mental, vai nos deixar mais vulneráveis do ponto de vista do nosso sistema imunológico e vai ser um prato cheio para o vírus, né? Por que eu menciono isso? Porque a saúde mental ela tem uma relação direta e muito positiva com o aumento da capacidade imunológica. Quanto melhor tu tiver de mente, de espírito, e tal, mais fortalecido tu estás imunologicamente. Isso não significa que é só isso que vai resolver o problema. Junto com isso, alimentação, sono, exercício, cuidados médicos, né, remédios que eu tenho aqui, enfim, tudo isso vai contribuindo, tá? Mas a saúde mental é importante. As Nações Unidas mostraram isso nesse momento de pandemia. A Organização Mundial da Saúde alerta reiteradamente sobre isso, né? Então, por isso, né, para que a gente possa estar bem e continuar a insistir, a usar estratégias para solucionar problemas e fazer a gestão de fatores estressores ou de coisas que não são muito boas que possam nos pegar. Por exemplo, né, eu já mencionei isso, mas quando falamos assim de fatores estressores, ser bombardeado por fake news de todo e qualquer tipo, com objetivos outros, né, que visam nos desinformar, é um fator estressor, né? Como é que tu pode... Tá, mas o que é que eu posso fazer? Pô, te desconecta disso, né? Por exemplo, essas conversas aí no WhatsApp que mandam isso e aquilo, que descobriram isso, descobriram uma vacina muito importante e que é fácil de acessar, ou um tratamento, né? Ou outras coisas do gênero que você, enfim, não tem muitas evidências e percebe ali no escrito que tem muito mais o objetivo de confundir, muitas vezes tem interesses ideológicos por trás, ao meu ver, deixa de estar usufruindo, se alimentando disso aí. Fatores estressores, né? Pessoas que se conectam conosco para nos estressar, para nos entristecer, para nos assustar, né? Ou para ter pena de nós e não nos ajudar, né? Ter pena das pessoas não ajuda as pessoas, só piora a situação dela. Por simplesmente ter pena, né? Então, é tudo isso. Outra coisa, é bom que a gente esteja bem, né? Para que a gente esteja sempre com uma capacidade alta para solucionar os problemas. Quais a gente se defronta. E às vezes são assim, problemas mais simples aos mais complexos, tá? Eu agora, hoje, quando fui entrar aqui, né? Para entrar aqui para conversar com vocês, estava lá no módulo 5, acesso, eu não estava enxergando. Né? Cheguei a mandar uma mensagenzinha, Sônia, não tô, Sônia, Ana, não estou vendo aqui a coisa, como é que eu posso entrar? Aí a Ana para mim escreveu, né? Não, professora, esse aqui é o link, mas está lá. Aí eu voltei lá, poxa, enxerguei. Né? São problemas que a gente tem que solucionar com, com tranquilidade, né? Muitas vezes as nossas percepções nos traem. Num primeiro momento eu não estava vendo o acesso e ele estava lá. Num segundo momento, após uma conversa com a Ana, voltei lá, ó, estava. E não foi que a Ana botou ali, que ele estava lá. Né? E aí a saúde mental é importante para manter a tranquilidade. Sempre que a gente se estressa, a nossa lucidez diminui. Né? A gente viu isso em inteligência emocional também. Então, por isso que é muito importante, tá? Tanto nesse momento quanto em todos os outros momentos, né? Quanto mais otimistas a gente se mantém, quanto mais a gente exercita assim a nossa capacidade de não ficarmos estressados,
muitas vezes por coisas que não valem a pena, mais saúde mental a gente vai ter. Mais energia positiva irá nos alimentar. O contrário também é verdadeiro. Né? Outra coisa, tá? Nós estamos falando sobre otimismo, tá? Mas a gente vive num mundo muito pessimista. É só começar a perceber pessoas que entram em contato contigo para conversar, tá? Procura exercitar e pensar nisso. De 10 palavras que ela fala, quantas têm uma conotação, um sentido mais otimista e quantas têm um sentido mais pessimista? Dos assuntos que ela traz para conversar contigo, as novidades, isso e aquilo, quantas trazem fluidos bons e quantas é o contrário? É preciso se desconectar disso também. Não é que nós não tenhamos que nos desconectar da realidade, mas a gente tem que se desconectar, sim, de fluidos que não são os melhores, que não nos alimentam e que não acrescentam também. Né? É importante a gente pensar nisso, porque à medida que a gente pensa nisso, tá? Passamos a ter o entendimento que a gente pode fazer muita coisa em relação a isso. Porque muitas vezes é assim, não, não posso fazer nada, é sempre outro, é só a vida. Não, eu posso fazer muita coisa por mim, e tenho que fazer. E se eu não fizer por mim, não espere que os outros vão fazer. E quando começa por ti, tu cria um movimento melhor à tua volta, e conexões e assim por diante. Tá certo? Muito bem. Olha só, o que é que os estudos mostram? Os pessimistas, pessoas pessimistas, olham para a diversidade, tá? Como algo interminável, tá? E revestido de problemas que não tem solução. Então, tipo assim, é o fim. Né? E ele olha, então veja, então perceba, né? Pessoas se aproximando de você, tentando te impregnar com essas ideias. Isso nunca vão acabar, isso nunca vai acabar, isso não tem solução, e é o fim, e assim. Imagina assim, tu comprando essa ideia. Né? Já os otimistas, tá, percebem situações adversas como sendo externas a eles, não necessariamente determinadas por eles, que se podem significar perdas e fracassos, mas que são passageiros. Né? O otimista se orienta muito pela ideia ou pela crença do nada como um dia após o outro. Né? E a gente vê muito isso. Né? Quantas coisas que num determinado momento foram sem saída para a gente, trágicas, não tem jeito e tal, e no dia seguinte aquilo tudo se reconfigurou, né? Adquiriu uma outra conotação. E também o seguinte, né? O pessimista sempre se orienta pela ideia, o culpado sempre é o outro. Sempre é o outro. Eu, não. Né? E o otimista, por outro, de outra forma, as coisas boas que acontecem, ele consegue perceber que tem muito a ver com ele também, no que se refere à postura positiva dele diante da vida. E o que ele tem feito em relação a isso. Né? Muito bem. Esse aqui é um desenho animado da Hanna-Barbera, que é Lipe e o Leão, né? E representa muito essas instâncias do otimismo e do pessimismo. O Lipe, o leão, é assim, muito pessimista, é muito otimista em relação às coisas, mas ele tem um amigo que é o contrário, o Hardy, exatamente da Daniele. Ó vida, ó azar, que é uma frase típica dessa figurinha aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Nós vamos assistir um trechinho, tá? Para que a gente
um clipezinho desse filme da Hanna-Barbera, né, Lipe e o Leão, para que a gente possa comparar com o que a gente está conversando, né? Até o momento, sobre otimismo e sobre pessimismo. Tá? Eu peço que assistam, né, à medida que surgirem ideias, né, interessantes a respeito e contributivas de vocês, que vocês possam colocar aqui no nosso bate-papo público. Volta aqui para ir alimentando a nossa aprendizagem a respeito de otimismo, tá certo? Eu vou carregar agora aqui. Então, carregando outra apresentação. Pois é, então, e assim, ó, enquanto carrega a apresentação, o filme do Lipe, do Lipe e o Leão, né, ali o seu companheiro Hardy, o Hardy é uma hiena, a gente percebe, né, o quanto o Lipe tem um espírito positivo, e aí, por ter esse espírito positivo, ele está sempre tentando resolver as situações. Restaurar a apresentação. Ah, ótimo. Ele, exatamente, Daniele, né? É o que mostra ali. O Leão, ele sempre tem mais disposição para enfrentar as situações. Ele tem problemas ali, mas ele enfrenta, ele vê positividade. E já e parece que essa crença dele, o não vai dar certo, o mobiliza de alguma forma para contribuir e não dê, né? Para que ele confirme aquilo que ele havia dito anteriormente, né? E outra coisa, né? A gente percebe no Lipe muito mais energizado, né? Muito mais disposto, né? Muito mais dinâmico, enfim, muito mais positivo, né? A postura do Hard, a postura curva, né? Lenta, né? Mais estática, enquanto o Lipe é mais dinâmico, o Hard é mais estático. Ele tem uma visão muito triste da vida, né? E o Lipe está sempre, o Leão está sempre procurando fazer esse contraponto a ele, né? E ao mesmo tempo o Hardy procura se conectar ao Lipe tentando é, de alguma forma contagiá-lo, né? Contaminá-lo com aquelas ideias ruins a respeito do presente, do futuro e de tudo que a vida representa. Mas o Hardy, por ser otimista, por outro lado, né, ele faz todo um esforço para não se influenciar por aquilo. Né? E sempre tem atitudes positivas diante das adversidades, e procurando enfrentá-las, ele está procurando enfrentar o tempo todo. Uma coisa que eu não entendi é que agora que eu restaurei a apresentação, parece que os slides eles ficaram assim um tanto quanto cortados, mas dá para entender, né, o que está escrito, né? Muito bem. Continuando, o que a gente falando sobre o otimismo, é importante perceber assim, por que a gente tende a focar no pessimismo? Por que a gente tende a focar, né, sempre assim naquilo que não dá certo, e ao contrário, não ao contrário, né, no que temos, no que a gente tem resolvido, no que tem melhorado, né, e não só no pior, mas também no melhor. Isso tem a ver com assim a história da humanidade, né? O ser humano, desde o início, sempre foi muito pessimista porque ele precisava sobreviver, né? Diante das ameaças que existiam na natureza, né? E que poderiam os animais ferozes, né? Hostis, enfim, né? Então, o medo diante daquelas situações sempre levou a muita ansiedade, a muita certeza, né? Ver todo o seu contexto como tudo sempre muito aversivo e ele tinha que sempre estar se defendendo. E isso foi sendo trazido de gerações por gerações, assim, e na história da humanidade. Mas
constitui assim, um problema, eu diria, psicológico, um problema mental e um problema espiritual, nós pegarmos problemas onde efetivamente eles existem, né? Ou enxergarmos problemas mais do que eles são, ou focarmos só nos problemas e não nas soluções e nas oportunidades. É muito importante rever esse conceito. Prestarmos atenção, né, quando estamos diante de pessoas extremamente mistas, só enxergam os lados ruins e só trazem notícias que não são boas e que não são as melhores, né? É importante a gente ter consciência disso para não nos envolver e não nos conectar por isso. E até contribuir nas nossas relações, por caso, mostrar às pessoas o quanto é importante a gente enxergar essas oportunidades do ótimo, aquilo que é melhor também, né? Sem negar a dificuldade e a adversidade, tá? Mas mesmo nesses casos, procurar o máximo possível enfrentá-las com positividade, que é o que a gente vai falar no nosso próximo encontro, quando estarei falando para vocês a respeito de resiliência. O que é ser resiliente? Né? Tá certo? Muito bem. Ó, então, essa figurinha aqui, ó, eu considero ela bastante representativa, né? No que se refere ao que possa significar, né? O que significa estar otimista. Né? Vejam só, são duas pessoas que se encontram numa mesma situação física, eles estão presos, né? E os dois estão pintando. Né? Olha só, esse aqui olha para a janela e só enxerga as grades. Né? Esse aqui olha para a janela e enxerga além das grades. Né? Ele enxerga a paisagem, ele enxerga o que é que existe além. Né? Portanto, ele tem uma visão positiva em relação ao seu futuro. Né? E quando ele enxerga além das grades, né? E aí a gente vai dando margem às nossas interpretações, às nossas considerações. Né? Ele enxerga, né, possibilidades para ele de, em um determinado momento lá na frente, estar mais aqui dentro, mais lá fora. Né? Enquanto isso, esse não enxerga nada além do que seja daqui para dentro. Né? Certamente influenciar de modo direto ou indireto, e muito, né? Porque aqui são crenças. Ó. Ele está expressando a crença dele no que se refere ao futuro dele na obra. E ele também está expressando a crença dele. Né? E essas crenças influenciarão em muito, né, a condição de cada um no futuro, porque as crenças elas são importantes, né, para nos mobilizarmos em relação àquilo que a gente deseja. A observação da Daniele: quando somos otimistas, vemos mais soluções para os nossos problemas. Sem dúvida. Né? Exatamente, Daniele. E o otimismo não significa negar o problema, tá? Mas significa olhar para o problema como um modo de aprender, entender por que ele aconteceu, né? E o que é que eu posso fazer em relação a ele, de modo a superá-lo e crescer e me fortalecer em relação. A gente pode trazer aqui para o nosso contexto o que a gente está vivendo hoje. Né? Hoje nós temos um problema que é comum a toda a humanidade, a pandemia da Covid-19. Né? Então, assim, são reflexões importantes. Né? Por que nós estamos diante desse problema? O que o problema nos mostra, a pandemia Covid-19? O que podemos aprender com ela? Quais são as oportunidades que temos? Como poderemos usufruir delas? O que é importante para que a gente possamos nos fortalecer diante dessa adversidade, né? Quem pode nos ajudar a entender melhor isso? Onde podemos buscar ajuda para nos fortalecer? Vocês vocês são exemplos vivos dessa última questão que eu mencionei.
Onde podemos buscar ajuda para nos fortalecer? Vocês estão fazendo aqui uma capacitação, né, em qualidades psicológicas positivas baseadas em vidas que mudaram. Né? Vocês entenderam essa oportunidade, consideraram importante. E nós estamos aqui numa relação de ajuda. Então, tem todo esse sentido que a Daniela acabou de escrever. Né? Quando nós somos otimistas, né, nós melhoramos o entendimento da vida. As coisas ficam mais claras. E não significa ser otimista, importante, não significa negar problema. Tá? Não significa se orientar pela crença. A vida é bela. Entenda-se. Não existe problema. Não. Mas a vida é bela e revestida de problemas, revestidas de possibilidades e de limitações. Né? Uma das demonstrações importantes que um ser humano pode dar em relação à sua inteligência, por exemplo, demonstrando a sua capacidade de resolver problemas produtivamente, de modo que ele cresça e se fortaleça e inspire outros, né? Com a sua experiência. Né? Então, tem todo esse sentido para ser considerado. Pensando, né? O que significa estar otimista. E por que eu falo, né, de estar otimista? Porque é uma condição. Não é algo que se é ou se não é. Tá? Estar otimista é fruto de um aprendizado. E como nós estamos fazendo aqui. Aprendendo o que é otimismo, procurando exercitar o que é otimismo, refletindo sobre nossas experiências a respeito de quando fomos otimistas e que consequências experimentamos, né? E quando fomos pessimistas, que consequências experimentamos. Então, esse é o significado de estar otimista, né? É de olhar para a vida de um modo melhor, mesmo diante das adversidades. Eu acho esse quadro muito representativo. Aqui está a diversidade, mas isso não impede de olhar e expressar a vida como uma oportunidade, como uma perspectiva melhor de futuro para ele. E que já não é o caso desse, que se espanta. Nossa, como ele enxerga isso? Certo? Muito bem. Nós iremos, agora, nesse momento, fazer aquele nosso intervalinho de 15 minutos, certo? Fazer um intervalinho de 15 minutos para que a gente possa fazer as nossas coisas onde nós estamos, né? Dar uma refletida, dar uma descansadinha, né? Para que em seguida a gente possa voltar continuando a nossa aula de hoje a respeito do otimismo. Tudo está digitando. Aqui, teve um momento, só para explicar, teve um momento que vocês falaram, olha, aqui está sem áudio, eu olhei aqui, até o Dudu me alertou, não sei por que eu não me dei conta e o meu fone estava com problema no microfone. Tá, e aí, Dudu, mas aí como é que fica? Encerrar. Ah, tá. Mas aí como é que a gente faz? Daqui a 15 minutos tu vais abrir outra sala? Não sei. Ele está cortando muito. Bom, vamos aproveitar esses 15 minutos. Aí Ah, tá, entendi, Dudu. Vamos aproveitar então esses 15 minutos, que vai ser ótimo para que o Dudu possa providenciar, ver essas coisas técnicas aí, né? E daqui a 15 minutos a gente volta. Tá certo? Ah? Até daqui a pouco. Pode encerrar então, Dudu. Bem, estou recarregando a apresentação para que a gente possa continuar falando um pouco mais a respeito de otimismo, né? Que é o nosso tema de hoje. Eu estou passando aqui. E... Bom, então, assim, ó,
um psicólogo importante da psicologia positiva, que se chama Martin Seligman. Inclusive, eu postei lá no Moodle um apanhado interessante que ele faz a respeito de psicologia positiva. Ele vai falar de otimismo. É um vídeo de em torno de 22 minutos. Muito interessante vocês poderem assistir. Ele é um professor estadunidense da Universidade da Pensilvânia, e foi lá em 1998 que ele deu início, é considerado assim um marco histórico, e ele como um fundador importante da psicologia positiva para a era moderna, né? Que seria a psicologia positiva, né, com todos os seus conhecimentos, né, com toda a sua produção de conhecimento, tendo como propósito um olhar ótimo para as coisas da vida, né? Um olhar para a felicidade humana, né, e o que é importante para essa construção, olhar para o bem-estar, um olhar para aquilo que existe, para aquilo que temos e para o que está dando certo. E não somente o contrário, para o sofrimento, porque não temos, porque não está dando certo, né? Então, ela é também definida como a ciência da felicidade, né? Buscando entender o que é importante para que possamos nos tornar mais felizes, né? E também é um olhar para o potencial humano, né? Para as suas virtudes, suas forças de caráter, né? Lembram, né, que a gente viu num dos módulos desse curso a questão das forças de caráter, né? Das virtudes humanas e forças de caráter, né? E que a gente pode aprender, pode desenvolver. Vocês fizeram o teste do VIA, né? Foram e elencaram lá, né? Avaliar os potenciais de vocês. Então, isso é a psicologia positiva. E o Seligman, né? Martin Seligman, ele tem obra específica sobre otimismo, né? No Vidas que Mudaram, ali no capítulo sobre otimismo, que orienta o nosso encontro de hoje, vocês podem ver lá a referência à obra, essa obra chamada Otimismo, do Seligman, e que é um excelente complemento em relação ao que a gente está vendo hoje aqui a respeito do assunto, né? Para aqueles que se interessarem, que desejarem ampliar mais o seu escopo a respeito do tema. Então, o Seligman fala assim, num estilo explicativo, né? Assim, como os otimistas e os pessimistas explicam as suas situações. Bem interessante. No que se refere à permanência, né? Ao pessimista, eles são permanentes. Sempre assim, nunca deu certo e não vai ser diferente agora. Às vezes você vê até no ambiente de trabalho, né? Quando alguém tem uma... não, nós já tentamos, isso aqui não deu certo. Não, já sei disso aí. Os pessimistas também, se você for observar, eles são muito donos da verdade. Eles já viram tudo, eles já sabem tudo, né? E, em geral, o tudo sempre tende ao fracasso, e de um modo permanente. A observação é que os pessimistas também botam muita culpa nos outros, né? Botam em si, mas também nos outros, né? O outro sempre é o culpado, né? O mundo está errado, eu estou certo, como se eu não fizesse parte do mundo, né? Já os otimistas, né, no que se refere à permanência de alguma adversidade, né, de um imprevisto, isso é pontual, foi só um inconveniente, sei que é temporário, né? Por exemplo, né, o Dudu falou aqui, né, que nós estávamos com problema de comunicação, então ele ia interromper a transmissão para depois restabelecer, né? O que seria ser pessimista?
Não, é sempre a mesma coisa. Isso aí, o Dudu vai retirar, derrubar a nossa conexão. Duvido que ele consiga restabelecer, né? Sempre foi assim, não vai ser diferente agora, mesmo que tenha sido diferente. Né? O pessimista, mesmo que as coisas estejam acontecendo, as pessoas estejam fazendo, ele tem uma tendência a não enxergar, né? Como se aquilo ali não tivesse acontecendo. Né? Já o otimista, olha aqui, ó. Aquilo ali é temporal, foi, poxa, uma circunstância que aconteceu aqui com a comunicação. E outra, não nos cabe ficar aqui, quem que é o culpado? Ah, é a UFSC, é fulano, é Beltrano. Pô, temos um problema, precisamos resolvê-lo. Né? E ele foi resolvido. O estilo explicativo do pessimista no que se refere à abrangência. Né? Ele é a vítima, né? É só comigo, sempre comigo. Na minha vida nada dá certo. É o hard, né? Do que se refere à abrangência, o otimista ele é mais específico. Não, é uma situação, tá? Mas tem muita coisa acontecendo, boa acontecendo comigo, né? Um imprevisto, por exemplo, pô, saí aqui, bati o carro, pô, aconteceu. Pode ser até por um erro meu ou um erro do outro, tá? O otimista ele é específico. Não, poxa, é isso aqui. Mas, pô, tenho uma família, eu tenho um trabalho que me dá sentido, eu tenho conforto material no âmbito da minha casa, então aquilo ali é específico, né? Mas tem muita coisa boa. Ser otimista é pensar dessa forma. O, 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 o pessimista, não, pô, bati o carro e aí é sempre comigo, é uma droga, por isso que nada dá certo. Enfim, ele generaliza. Né? E a personalização, né? O pessimista, ó, a culpa é minha, faço tudo errado mesmo, nunca dá certo para mim. Tá? Mas aí, como falei para vocês, né? Eu acrescentaria um outro elemento. Ele também culpa o outro. Né? Pessoas pessimistas, assim, que estão de mal com a vida, eles sempre estão vendo defeitos, sempre apontando para fora. Né? O culpado sempre é o outro, o inimigo sempre é outro, é o outro, é o outro, é o outro. Né? Também, mas também se vitimizam muito. Né? É, e os otimistas, assim, eles são mais impessoais. Aqui não deu certo, né? Mas vamos dar a volta por cima, né? Sem aquela preocupação de pessoalizar se não deu certo é porque foi Filano, foi Beltrano, foi. Enfim. Né? O importante é que a gente possa ter a capacidade e exercitar a capacidade de aprender com o erro. Né? E não ficar focado ali quem foi, quem não. Não vai resolver. Né? Possíveis soluções, possíveis superações, né? E muitas vezes até piora, né? E nem crescimento. Né? E principalmente, né, quando, e aí eu diria que é uma tendência assim, muito forte de quem é pessimista, está na busca de bodes expiatórios. Precisamos de um culpado. Bom, encontramos o culpado, rotulamos o culpado, o nosso problema acabou. É uma distorção. Porque os problemas não terminam quando você aponta um culpado. Os problemas terminam quando você supera o problema. E também você consegue enxergar a sua contribuição nele. E a sua contribuição para a superação dele. Né? Pensando no trabalho. Né? É muito cômodo essa ideia que o culpado é sempre o outro, o problema é sempre do outro, se aconteceu de ruim foi o outro. Nunca eu. O importante é aprender com o erro, exercitar a humildade. Acessar a nossa ignorância. O que é que significa acessar a nossa ignorância? Né? Procurar resgatar e entender aquilo que eu não sei que eu preciso aprender. Ou resgatar aquilo que eu não sou melhor e que eu preciso melhorar. Enquanto atitude, por exemplo, preciso ser mais empático, entender mais o outro a partir do outro. Ou, poxa, eu falo demais, eu preciso ouvir mais as pessoas. O que elas têm para me dizer, o que elas têm para me ensinar, né? O que elas têm para me orientar, preciso exercitar a minha humildade.
Então, é isso que o Seligman fala, né? Os estilos explicativos do pessimismo e do otimismo, que se refere à permanência, abrangência e personalização. Nós vamos fazer um exercício, tá? Que vai ser o nosso momento assincrônico, que é um exercício que aparece lá no Vidas que Mudaram, que eu coloquei para vocês aqui para o nosso momento assincrônico, que é a prática das 3 bênçãos, né? É assim, que tu vais pensar em coisas que é importante, que foram importantes, que foram coisas boas, e é importante agradecer o que foi agradecer e por quê, né? Eu vou pedir que vocês repitam, façam esses registros, está tudo lá direitinho no exercício, né? Durante 5 dias, continuar sempre refletindo a respeito de coisas boas que aconteceram, né? O que é que ela proporcionou para mim de bom e por que que isso foi importante. É o que o Seligman fala da prática das 3 bênçãos, que na verdade são 3 coisas por dia, né? E você né? É importante a gente pensar, né, o que existe de bom à nossa volta, né? Outro aspecto importante é que o otimista ele desfruta, né? Então eu desfruto a água que sacia a minha sede, eu desfruto a beleza do bambuzal que está aqui na minha frente, de peito de resiliência. Toda vez que o vento impacta sobre ele, ele se curva, mas ele não quebra e ele volta. É o nosso assunto do próximo encontro, que nós faremos no próximo encontro, né? Então, o otimista, ele desfruta, né, as coisas positivas do seu momento, né? Naquilo que ele não tem, mas ele desfruta do que ele tem. Mas ele também pensa, né, a respeito do que ele não tem e do que ele pode fazer para por que isso é importante para ele. Não é simplesmente assim, porque o outro tem, eu também que ter, né? Não é isso, né? Mas tem coisas que eu não tenho que eu desejo ter. Do ponto de vista material, do ponto de vista psicológico, ser uma pessoa melhor, mais inteligente emocionalmente, do ponto de vista espiritual, entender melhor a humanidade e contribuir para um mundo melhor, né? E por que que isso é importante para mim, né? É importante que eu possa refletir a respeito. Por que que é importante para mim? E o que eu posso fazer a respeito, né? São todos aspectos que têm um sentido muito grande, né? Quando a gente pensa em otimismo. Ó, essa é uma questão importante. Ser otimista é ser ingênuo? Ah, tá sempre alegre, tá sempre sorrindo, tudo tá bom. A vida é bela, né? Tem até um filme com esse título, né? A vida é bela, né? A vida é bela. A vida deve ser vivida, importante viver a vida. Nossa, a vida é um dom que até fica assim, ó, é difícil de a gente definir o que representa, né, a vida para cada um de nós, o que é viver, o que significa eu estar aqui agora com vocês e vocês estarem aqui e a gente vivendo. Isso é esplendoroso, esplendoroso, é fantástico, né? Mas, assim, ser otimista diante da vida e procurar usufruir, aprender, crescer, não significa ser ingênuo, né? Porque quando somos ingênuos diante da vida, nós corremos o risco de nos tornar vulneráveis. Por exemplo, eu não tenho medo de nada.
Não, é bem assim. Esses dias, eu vou até compartilhar um exemplo com vocês. Eu estava aqui em casa, né? E aí, de repente, a minha família me alertou a respeito de um vizinho que estava falando um pouco alto e num tom agressivo, que parecia estar falando com outras pessoas e assim por diante, né? E aí eu fui ali para verificar, fui num dos quartos do meu apartamento, que dá para os fundos, só para vocês terem uma ideia, nos fundos do meu apartamento tem uma reserva de preservação ambiental, uma pequena floresta muito bonita. E ele mora num andar acima do meu, ele estava ali com o telefone celular, se fosse assim, usando a lanterna do telefone, tentando tirar o mato e tal, e alegando que existiriam pessoas ali atrás que estariam filmando ou fotografando o apartamento dele, enfim, mas ele estava assim um pouco, assim, ele não estava num momento de inteligência emocional, né? Alterado, olhando para trás do escuro, se tornando um alvo fácil à medida que houvesse pessoas ali, né? E que você não sabe que essas pessoas, como é que elas estariam, se estariam armadas ou não. Enfim, era um alvo muito fácil, porque onde ele estava era iluminado e atrás tudo escuro. E ele gritava, né, que eu não tenho medo de ninguém. Né? Isso é ingenuidade. Né? Porque quando nós declaramos para o mundo, eu não tenho medo, você corre o risco de entrar numa situação de grande vulnerabilidade. Porque quando tu diz que não tem medo, que te imbui dessa crença, eu não tenho medo de nada e de ninguém, tu deixa de medir quais são os recursos que tu tens, quais são os teus limites, quais são as tuas possibilidades, qual é a tua capacidade de enfrentamento produtivo de uma situação, e assim por diante. Vou dar um exemplo para vocês da história de eu não tenho medo de ninguém. Eu estou no trânsito, buzino para o carro que está na frente, o cara me xinga, eu xingo ele, eu saio do carro e vou para um confronto com ele, porque eu não tenho medo de ninguém. Nós já vimos muitas pessoas morrerem em situações desse tipo. Né? Então, portanto, ser otimista não é ser ingênuo, mas é ter os pés no chão. Né? Literalmente, ter os pés fincados na realidade, olhar para a vida que ela proporciona de oportunidades e de realizações, mas o que ela proporciona de adversidades e de frustrações, e pensar de um modo inteligente, intelectualmente e emocionalmente formas melhores de lidar com as adversidades. Né? Ser otimista é também ser inteligente do ponto de vista emocional. Tá? Então, não significa negar as adversidades, os riscos e os perigos. E, o otimista, ele procura enxergar as adversidades de um modo equilibrado. Por isso que se fala, né? O Martin Seligman, ele se refere a um otimismo realista ou equilibrado. Tá certo? Realista ou equilibrado, que significa levar em conta as adversidades e os riscos. Por exemplo, o que é ser otimista agora nesse momento de pandemia Covid-19? Chegar às oportunidades, olhar para o que a gente tem, desfrutar, aprender, ajudar, mas não negar as adversidades, os riscos e exercitar, lembram, nos módulos do nosso curso, exercitar o autocuidado e a autocompaixão, de modo que eu possa me fortalecer, melhorar minha capacidade imunológica para fazer enfrentamentos inteligentes ao Covid.
que é que significa um otimismo ingênuo dessa situação? Não existe Covid, não tem pandemia, não tem isso, isso é coisa de governo, de política, eu vou passar a agir daqui para frente como se nada tivesse acontecido. Entro numa situação de risco. Seria o otimismo ingênuo. Não tem problema, não devo ter medo, eu não tenho medo de nada. Essa Covid aí é quem tem que ter medo de mim, porque eu posso tudo. Né? Uma outra crença que mostra isso, né? Eu explico bem essa situação, quando somos movidos pelo efeito Titanic. O efeito Titanic valeria a pena ver também, não sei se eu já mencionei para vocês num determinado momento aqui a história do Titanic, tem até o filme, valeria a pena assistir o filme sobre esse olhar, que nós estamos falando aqui de otimismo ingênuo, otimismo realista, equilibrado, assistir o filme Titanic. Por que é o efeito Titanic? Porque reza a lenda que todos aqueles que idealizaram o Titanic, que era um navio assim avançado, muito avançado tecnologicamente para a sua época, de que nada poderia derrubar o Titanic. Né? Alguns dizem até que foi dito assim, que nem Deus pode comigo, coisas assim. E na primeira viagem, a primeira viagem do Titanic foi trágica. Né? Importante a gente ter essa compreensão. Ou, né, ser tomado assim, ó, por um viés irrealista, né? Eu até botei essas cenas aqui para representar esse aspecto, né, de que não tem perigo, enfim, e eu tenho o controle total da situação, né? Então, quando nós passamos a pensar dessa forma que nós frouxamos também as nossas defesas e os nossos cuidados em relação à realidade, né, sobre todos os aspectos, nós tendemos a nos tornar mais frágeis. O que seria um viés irrealista? É olhar para a realidade de uma forma distorcida. Tá? Não vê o que existe de risco e eles estão lá. Não vê o que existe de oportunidades e elas estão lá. Vê só risco quando também tem oportunidade. Vê só oportunidade quando também tem risco. Isso seria um viés irrealista, né? E não equilibrado. Bom, como exercitar e praticar o otimismo? Isso eu remeto que vocês possam olhar a página 70, né? Não agora nesse momento, mas no momento assincrônico, vão lá na página 70 do Vidas que Mudaram, né? Tem uma série de orientações e de recomendações a esse respeito, e vocês também irão fazer um exercício assincrônico, né? Que está lá, que é o exercício da gratidão, para que vocês possam olhar momentos importantes, positivos e bons nas vidas de vocês que foram significativos e o porquê. Tá certo? Vejam bem, ó, os dois têm uma bola. Tá? Ele interpretou a bola como um problema e botou nas costas e ela está muito pesada. Interessante essa figura. E ele o que é que fez? Pegou a bola e utilizou como se fosse uma roda para acelerar o seu percurso e o seu caminho. Né? As mesmas possibilidades sendo interpretadas aqui como problema, aqui como oportunidade. Retrata muito o que a gente está falando nessa tarde a respeito de otimismo. Muito bem. Agora, nós vamos assistir um vídeo muito interessante da psicóloga Márcia Luz, que ela fala sobre os benefícios da gratidão e tem tudo a ver, um total sentido com o que nós conversamos hoje a respeito de otimismo. Achei muito interessante a fala dela. A fala dela ela vai se conecta bastante ao exercício assincrônico que vocês farão sobre o exercício da gratidão, né? E ela complementa muito bem com a sua fala os argumentos
eu trouxe hoje aqui para vocês a respeito de otimismo e por que é importante praticar e exercitar o otimismo, certo? Então, nós iremos assistir agora esse vídeo da Márcia Luz, os benefícios que a gratidão traz. Ô, Dudu, aprendi. Agora aprendi, Dudu. Finalmente. Muito bem. Então, olha, aqui esse é um outro vídeo do Martin Seligman, né, que ele, já comentei para vocês, ele fala a respeito da psicologia positiva e dá um panorama muito legal. Ele vai resgatar também a questão do otimismo. Eu peço que vocês assistam lá no momento assincrônico, certo? E que vocês possam, né, agora também no momento assincrônico, fazer essa ponte com a fala da Márcia Luz, que falou sobre gratidão, com o que a gente viu sobre otimismo, e vocês possam, então, praticar o exercício lá das 3 bênçãos, tá? Vocês vão ver, né? Tá tudo orientado ali, durante 5 dias, mas é importante que vocês façam, tá? Não fazer um dia, não fazer aí não faz faz no outro esquece. Procurem, tá? Se disciplinar para fazer todos os dias, registrar, refletir, tá? E se desejarem, de novo, postem lá no fórum para que os colegas, à medida que vocês desejarem, que vocês permitirem, que considerarem interessante compartilhar com os colegas, postem lá no fórum para que possa ser compartilhado com os demais o que vocês fizeram em relação a esse exercício, né? E sempre reflitam a respeito do seguinte, tá? Pensem em como vocês estão se sentindo, tá? Esse exercício da gratidão é um exercício para exercitar o otimismo, tá? Significa, né, você também avaliar como que eu me sinto quando eu resgato aquilo, né, que foi bom para mim, por que foi, né, o que representa na minha vida e por que eu sou agradecido, né? Então façam isso. Observem também o que a Ana está colocando aqui agora, sobre a questão de solicitação de prazo, que registre a solicitação via Moodle, né? Façam isso, tá certo? E procurem também, agora, como de modo complementar, né, uma boa leitura a respeito do capítulo sobre otimismo, do Vidas que Mudaram, tá? Que vocês possam fazer uma boa leitura sobre o significado de otimismo. Vocês vão ver que no Vidas que Mudaram, tem recomendações, né, de filmes, tem recomendações de livros, né? Ampliem seus horizontes, né? Aqui nos módulos e no exercício assincrônico, a gente faz uma parte do desenvolvimento, mas essa parte do desenvolvimento que a gente faz é como se fosse um estágio inicial para que vocês possam ampliar e desenvolver o potencial de vocês em relação a isso. Então, tem muitos aspectos que dependem muito de vocês, tá certo? Não deixem de fazer isso. Como sempre, nesse interstício, né, do nosso momento sincrônico com o nosso momento assincrônico, né, que nosso encontro acontecerá na próxima quinta-feira. Entrem em contato conosco, entrem em contato com a Ana Paula para eventuais dúvidas que possam surgir, que a gente possa conversar, né, a respeito e esclarecendo, né, os aprendizados de vocês nesse curso de capacitação. Tá certo?
Alguém deseja manifestar alguma coisa, além do que a Daniele falou? A Aline está escrevendo. Ok, certo. Muito bem, Aline. Tá certo? Então, é isso, né? Nós então, encerramos hoje o nosso módulo a respeito de otimismo, né? Espero que tenha sido produtivo, significativo para vocês, claro, né? Eu que agradeço, Daniele, eu que agradeço poder estar aqui com vocês, tá? Isso para mim é uma honra, um privilégio e uma bênção, Daniele. Sônia, gratidão, querida, tá? É muito proveitoso para mim estar nesse momento com vocês falando a respeito dessas coisas. É muito gratificante, tá? Para mim, tá bom? Agradeço também mais uma vez a Ana, que é uma querida, sempre prestativa, engajada, né? Na organização desse curso e tudo que é necessário, sempre muito disponível, né? Ao Dudu, que também, poxa, é fantástico, sempre no seu ritmo, na sua batida, junto, assistindo, orientando, observando aqui se o Dudu vê que eu não estou indo bem aqui na condução dos aparelhos, ele já me observa ali, me ajuda, professor, assim, né? Hoje, finalmente, eu consegui aprender o negócio de botar o vídeo e voltar, porque eu não observava, e aí o Dudu me ajudava. Agora eu consegui entender, né? A recíproca é verdadeira, Ana, tá? A recíproca é rigorosamente verdadeira, tá? É isso que tu tens demonstrado, tá? Muita excelência, né? É isso que faz com que, poxa, toda quinta-feira a gente possa estar aqui, que eu prepare com o maior carinho isso que eu trago para vocês, eu pesquiso, vejo, enfim, eu me divirto e vibro muito assim com o que eu estou produzindo. Aí eu mostro para minha filha, mostro para minha esposa, olha, isso aqui vai ser esse material. Às vezes elas dão até uma opiniãozinha, me ajudam e assim por diante. Tá certo? Então, a continuidade de um dia muito abençoado aí para vocês e que a semana até o nosso próximo encontro continue assim, tá? E que a gente possa estarmos todos juntos aqui, conectados virtualmente para o próximo módulo, que vai ser sobre resiliência, tá? No próximo módulo, nós vamos fazer resiliência, que é a capacidade, né, e a importância de exercitarmos a nossa capacidade de enfrentar positivamente as adversidades da vida e no trabalho, tá? De modo que a gente aprenda, se fortaleça, né? E se torne melhor, né? E não o contrário, tá? Então, o tema do nosso próximo encontro é resiliência. Aqueles que puderem, já se antecipem lá no capítulo do Vidas que Mudaram, que trata de resiliência, né? Já para ter um escopo e um entendimento, tá? E uma feliz semana aí para todos, né? De final de semana e a continuidade e até a quinta-feira onde nós vamos nos encontrar de novo. Tá bom? Até o próximo encontro, Aline. Um beijo para vocês e um abraço, tá? E gratidão por tudo.